mais de 35, talvez 37 anos, que eu não sabia se meu pai estava vivo ou morto. Graças a Deus está vivo. Mas durante esses 35 anos, eu tinha, não só eu, mas minha família, acreditado em várias histórias de que meu pai tinha levado assim um fim os mais diversos possíveis. Eu vou te contar essa história porque eu não te conheço pessoalmente, eu estou aqui olhando para você, mas não sei absolutamente nada sobre você, mas tem uma coisa que na verdade eu sei sim, que você acredita ainda no valor e na importância da família. Sim, eu não te conheço, repito, não sei seu nome, mas eu tenho certeza que você ainda acredita na família. Por quê? Porque se você não acreditasse que a família ainda é o centro, o núcleo da vida humana, você certamente não acompanharia esse canal, não acompanharia o seu Vicente, não saberia da minha avó, não saberia da minha mãe, da minha irmã, você não nos acompanharia. Embora você saiba que hoje as famílias mudaram, as formas de estrutura da família, hoje muitos valores estão invertidos, hoje ninguém mais, não vou dizer ninguém porque ninguém eu estaria exagerando, né? Mas muitas pessoas já não levam mais tanta família a sério, levam os indivíduos. O indivíduo tem muito valor, tem muita importância, mas as famílias acho que não. Mas eu tenho certeza que você é uma das pessoas que é exceção a essa regra. E é por isso que eu vou contar para você essa experiência que eu acho que você merece sim saber, porque por você nos acompanhar esse tempo todo, acompanhar a trajetória do seu Vicente, a família do seu Vicente, a minha família, você é alguém que merece compartilhar e saber essa boa notícia. Que depois de mais de 35 anos, né, eu poderia dizer 37, que eu sequer sabia se meu pai existia. Desligou o negócio ali. Uma das narrativas era de que ele tinha virado mendigo, ou enfim, pessoas em situação de rua. Alguém disse que o tinha visto em algum lugar e contou isso para nossa família. E durante muito tempo, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, a gente acreditou nessa história. Depois chegou outra notícia de que ele tinha sido, né, à base de alguém, parece que, não sei o que aconteceu, que alguém à base de Paulo, e ele tinha se ido, né, tinha passado dessa para pior ou para melhor, não sei. E durante muito tempo a gente acreditou nessa narrativa, e só que a gente não sabe onde, quando, nem porquê, mas era o que se contava. Ele já não está mais entre nós por causa desse motivo. E eu sempre fiquei naquela dúvida, poxa, mas será mesmo? Né? E eu, depois de um certo tempo, eu já não lembrava a imagem do meu pai, né? Porque eu não tinha uma foto do meu pai. Eu não tinha uma filmagem, não tinha nada, absolutamente nada. A única lembrança que eu tinha, quer dizer, as únicas lembranças, foi da última vez que a gente tinha tido contato com ele, que ele veio à casa da minha avó. Ele é muito amigo da minha avó, sabe? Assim, tem uma consideração mesmo, assim, a minha avó o tem como alguém, como se fosse um filho. E ele tem a minha avó ali como se fosse uma mãe. Mas a história é longa, gente. A história é longa e eu espero que poder contar um pouquinho dessa experiência. De cara eu já digo, ele está vivo, está bem, graças a Deus, é uma outra pessoa. Mas eu vou te contar um pouco, gente, de como que eu me lembro do relacionamento dele com a minha mãe. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro ainda. E vou começar contando o tipo de temperamento que meu pai tinha, né? Porque graças a Deus hoje ele não tem mais. Em vez de eu dizer para você como que ele era, eu vou contar um fato aqui que eu tenho muito nítido assim na minha memória. Não só eu, minha mãe, minha avó. Minha avó não presenciou, mas ela soube no dia seguinte. Eu vou contar para vocês. E já já eu conto como foi que eu o encontrei, como que ele está hoje. Você vai saber tudo, né? Então vamos lá.
Só para você saber como que era o temperamento dele lá na época em que ele estava com a minha mãe, que eu era uma criança pequena. Eu me lembro que nós tínhamos vindo aqui à casa da minha avó, não sei o que a gente veio fazer, não sei se foi um almoço de domingo, alguma coisa assim. E de tardezinha a gente foi embora. A gente mora aqui no município de Nova Iguaçu, e na época nós morávamos no lugar onde eu nasci, que é Vila de Cava. É um bairro que tem aqui em Nova Iguaçu, chamado Vila de Cava. E aqui onde a minha avó mora é um bairro vizinho, é perto, chamado Santa Rita, bem pertinho mesmo. Dá inclusive para ir a pé, em várias situações a gente ia a pé, meia horinha a pé em 20 minutos. Mas nesse dia a gente foi de ônibus. Aí nós paramos num ponto de ônibus que tem perto do morro onde a minha avó mora. E ali nós tomamos o ônibus que faz Nova Iguaçu, Vila de Cava. Aí nós entramos no ônibus, uma empresa chamada Elmar, uma empresa antiga, né? Quem é morador aqui da região vai se lembrar dela. Aí nós pegamos e estávamos indo, o ônibus não estava cheio nem nada, tinha lugar, todo mundo sentou, já era de tardezinha, não sei se era domingo. Então, e o meu pai tentou abrir a janela para entrar mais vento, né? Aí ele está tentando abrir e a janela está emperrada, né? Um ônibus velho, um ônibus antigo, aquela coisa toda, estava emperrado. Tá tudo bem, era só a gente trocar de lugar, sentar um lugar onde a janela estivesse boa, mas não, ele ficou lá tentando abrir a janela, né? Aquelas pessoas teimosas, tá lá tentando. Aí teve uma hora que ele viu que não abria de jeito nenhum. Sabe o que ele fez? Bum! Cara, eu tava sentado, deixa eu ver, eu tava sentado no banco de trás, acho que ele e minha mãe, assim, no da frente ou de trás, ou eu tava no colo. Agora eu não sei se era o contrário, mas ele deu uma pum na janela, a janela, puf, porque aquele vidro ele trinca, né? Ele trinca e cai, né? Quem sabe, entende de vidro de carro, sabe como é que é, né? De ônibus também é assim. Ele puf, trincou e caiu. Você tem ideia do temperamento do indivíduo. O que aconteceu? O ônibus seguiu, chegou em Vila de Cava, as pessoas desceram, o motorista... Não desceram no ponto não. O motorista foi direto para um DPO de polícia, uma guarniçãozinha pequena da Polícia Militar, que tem até hoje, no centro de Vila de Cava, qualquer um que mora lá sabe onde é que é, parou lá perto, e ali os passageiros desceram, e minha mãe desceram, e ele ficou lá, os policiais vieram, pegaram ele e levaram ele para lá. E eu e minha mãe fomos para casa. Cara, ó, só para você ter ideia do temperamento do indivíduo que meu pai tinha. Já entendeu, né? Muito bem, mas graças a Deus eu posso te garantir hoje, ele é um outro ser humano. E essa história, eu acho que em um vídeo não vai ser o suficiente para eu te contar. Muito bem, aí tarde da noite ele chegou em casa e até onde eu sei, os policiais lá botaram ele para lavar o banheiro lá, fizeram não sei o que lá e papapá, e de noite mesmo, tarde da noite ele chegou em casa. Mas, enfim, então... Durante muitos anos, nós não tínhamos nenhuma notícia dele. A gente ouvia as pessoas contarem e durante todo esse tempo ele já tinha morrido umas 5 vezes. Eram várias narrativas. As 2 últimas narrativas foram essas. A de que uma ele tinha virado mendigo, a outra que ele tinha matado ele, né? À base de paular. Entendeu, né? Isso é uma coisa terrível. Aí, e sempre naquela, sempre naquela. Mas eis que agora, por ocasião acho que foi próximo das eleições, alguma coisa assim, uma parente nossa, assim, de 2º grau, 3º grau, disse que tinha o telefone de alguém dele lá. Mas antes da gente chegar nesse ponto, deixa eu chegar na última vez em que nós assim nos vimos, da última notícia mesmo real que nós tivemos. Ele esteve também na casa da minha avó, ajudou lá a trabalhar, a colocar água encanada na casa da minha avó, porque a casa da minha avó no topo do morro. Eu já até gravei um vídeo lá com a minha avó, mas não sei se deu para vocês terem noção. A casa da minha avó fica no topo do morro. Aí, a água encanada passa lá embaixo no asfalto, bem longe mesmo, a distância bem longe. E o meu pai cavou de lá de baixo até lá em cima da casa da minha avó para poder colocar a encanação. Essa é a última lembrança, eu lembro que eu ajudei também a cavar, é a última lembrança assim, que eu tenho do meu pai.
Mas depois de tantos anos, a imagem dele me tinha fugido da cabeça, assim, eu não lembrava a feição dele mais. E eu não tinha nenhuma foto dele assim para poder lembrar. Eu achei isso muito triste, né? Porque eu falei, poxa, meu filho já está grande, né? Meu filho Elian, que muitos de vocês aqui conhecem. E o meu filho não conhece o avô dele, não sabe nada, não viu uma foto, enfim, não sabe absolutamente nada dele. E a gente ficou nessa. Aí a última vez foi essa, ele trabalhou lá e ele sumia. Meu pai era um cara assim que sumia, ele nunca tinha um lugar certo. Então vou ver se eu resumo aqui um pouquinho da história dele. Gente, essa história tem muita coisa para contar. Tem umas histórias cavernosas do meu pai. Outras que talvez não vai dar nem para eu contar. Não dá para contar aqui no YouTube não. Tá? Coisa assim que não, Deus me livre contar uma coisa dessa aqui. Mas tem umas que dá para contar. Então, dessa última vez que ele teve na casa da minha avó, em que ele cavou lá e eu ajudei também e tal, eu me lembro que ele tinha sumido uns anos antes de voltar, antes de aparecer. Tipo assim, ele vinha, ele se separou da minque mãe, e muitos anos atrás, lá na década de 80, quando ele se separou. Né? Esse negócio do ônibus também aconteceu, acho que em 1983, 84, acho que foi lá, eu era muito pequeno. Aí depois, ele sumiu, aí ele aparecia, 3 anos depois ele aparecia. Aí depois sumia de novo, 2 anos, 3, 4 anos depois ele aparecia. E numa dessas, a última vez que ele apareceu, foi nesse período em que ele foi na casa da minha avó e ajudou a cavar. Aí a água, acabou que o negócio não deu nem muito certo, porque a água não tinha força para subir, foi uma confusão só. E a gente continuou carregando água durante muitos anos. A minha avó carregou a água, eu carreguei a água, a Daia. Carregamos água durante muitos anos na casa da minha avó. Então uma das grandes felicidades também, nossa, foi ter conseguido furar um poço artesiano lá e colocar água para minha avó, né? Porque eu sempre tive da minha avó ir embora desse mundo sem ter visto água potável na casa dela, né? Foi assim, do mesmo jeito que eu ficaria muito triste se o seu Vicente partisse desse mundo sem ter visto energia elétrica na casa dele, eu também fiquei também assim muito com muita vontade de que minha avó não saísse desse mundo. Tão calor danado, gente. Tô suando aqui, a janela tá fechada por causa do som de lá de fora, enfim. Então eu fiquei assim, eu ficaria muito triste. Então aí dessa última vez que meu pai esteve na casa da minha avó, em que ele cavou lá, a notícia que a gente teve, que ele mesmo contou de que ele já tinha estabelecido uma nova família. Que ele tinha se casado recentemente e estava morando, esqueci o nome do lugar, em uma cidade aí, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E ele estava morando. E era isso. Né? Já estava separado da minha mãe há muito tempo e etc. Aí depois ele sumiu. Desde essa última vez que ele veio, que ele cavou lá a vala, lá de baixo, lá não sei, acho que 2 quilômetros, sei lá qual é a distância, aquilo lá, cavando lá, 1,5 quilômetro talvez, e depois sumiu. Daí nunca mais tivemos notícia. Então a última notícia que a gente teve é que ele estava casado e que estava com essa cidade aí e nunca mais apareceu. De lá para cá, as notícias que nos chegavam é de que ele tinha virado mendigo, de que tinha morrido e que tinham matado e só coisa ruim. Aí, né, agora chegamos ao ponto de como foi que a gente o identificou de novo. Então um parente assim de terceiro grau, assim, primo do primo dele, alguma coisa assim, encontrou a Daia, minha irmã, e nesse período ela falou, fulano, não sei o que, tem um telefone. Fala, é mesmo? Tem um telefone do Zé? Porque o nome do meu pai é José. Tem um telefone do Zé? Tem. Alguém tem o tempo do parente dele? Né? Aí passou para minha irmã. E minha irmã, assim, conseguiu entrar em contato. Gente, o meu pai, graças a Deus, ele está vivo, muito bem, está até muito mais saudável do que a minha mãe. Minha mãe está toda cheia de até comentei, uma hora eu faço um vídeo aqui, eu faço um vídeo com ela, até contando. Por isso, gente, que eu digo pra vocês, né? Que às vezes a pessoa pensa, o Alexandre sumiu. Gente, vocês não sabem, às vezes eu tô passando cada perrengue que vou... Olha, porque eu não gosto de compartilhar coisas ruins com vocês. Eu já disse isso várias vezes, né? Disse, desde a época que andava no mato lá com o seu Vicente, né? Aliás, tem um vídeo aqui, deu lá no antigo sítio arqueológico, lá, do cemitério dos escravos, que tá virando vai virar, acho que um lugar de visitação, tá muito bacana, o vídeo tá maravilhoso, tem uma construção linda, uma casa linda que estão fazendo lá, não sei se é casa, não sei se vai ser comércio, mas lindo, o vídeo tá aí recente no canal, dá uma olhadinha lá. Aí, pessoal, então, assim a gente teve contato.
e eu o encontrei, quer dizer, nós trocamos fala, né? Nos falamos por telefone, eu nem reconhecia mais a voz dele. E depois, quando ele foi falando, dando alguns detalhes, eu falei, com certeza é meu pai mesmo, porque senão, para saber esses detalhes, só sendo meu pai, se fosse outra pessoa, não saberia. Aí eu fui lá na cidade onde ele estava, né? Uma cidadezinha aí da região dos Lagos, né? Um abraço aí para todo mundo de Rio das Ostras, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, todo esse lugar maravilhoso aí, essas famílias que moram nessa região, recebo o meu carinhoso abraço. Aí nós fomos lá e o encontramos, gente. Graças a Deus ele está muito bem. Ele tinha problemas com... né? Então você já sabe. E assim foi uma experiência muito bacana, muito bacana. E o vídeo já está já muito longo, gente. Eu acho que já deu para vocês saberem a respeito do meu pai, que ele está vivo, que ele está muito bem. Tem muita coisa para contar, ele tem sim outra família lá. Eu tinha outros irmãos, tenho outros irmãos, tem mais 2 irmãos, um casal de irmãos. E de repente mais pra frente eu conto para vocês os detalhes, como é que foi lá, de como é que eles são, como eles estão, como ele tá. Seria legal também um dia, quando eu fosse visitá-lo ou ele viesse aqui, eu até gravar um vídeo com ele para vocês conhecê-lo melhor, não é verdade, gente? Então, muito obrigado. Eu queria fazer esse vídeo para compartilhar com vocês da importância da família, da importância do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, porque por mais que a gente tenha diferenças culturais e sociais, no fundo, todos nós dependemos de uma família. Porque se nós, ao nascermos, não tivéssemos uma família, nós não chegaríamos à vida adulta. Não sobreviveríamos sozinhos como bebês. Todos nós precisamos de uma família, né? Seja como for, os modelos de família hoje existem vários, enfim. Mas o que importa é a família. E eu, de repente, eu faço uma outra parte aí, se você quiser saber como é que foi, quem são, né? Uma irmã que eu tenho, uma outra irmã além da Daia, um irmão que eu não cheguei a conhecer, infelizmente. E eu posso contar para vocês se vocês quiserem. Deixa aqui no comentário se vocês quiserem saber mais sobre o meu pai, ou já tá bom, já deu para ter uma ideia. E dizer que eu estou muito feliz de saber que ele está vivo, que ele está bem, muito bem, tá? Muito bem, melhor até do que eu imaginava. Muito melhor, graças a Deus. Né, gente? Então, meu muito obrigado, um feliz ano novo para você, para sua família. Tudo de bom, escreve aqui nos comentários se você tem uma história aí, de repente, bonita na sua família ou algo parecido de alguém que sofreu uma transformação muito grande. Depois de muitos anos eu reencontrar o meu pai. Tá bom, gente? Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Tá bom? Um abraço.